pessoal, tudo bem? O meu nome é Amanda Poletti, eu sou fundadora da Essentia Consultoria, sou consultora de gestão e gente, e eu estou aqui hoje a convite da Merak Group, por meio do Matheus, para falar com vocês a respeito desse conteúdo tão rico que é desenvolvimento humano. A princípio, né, quando o Matheus me convidou para participar desse dia, né, de inovação, esse evento, ele era para ser um evento presencial. Isso aconteceu antes da pandemia, e aí por conta da pandemia a gente em momento nenhum pensou em desistir do projeto, né, porque o objetivo é levar conteúdo qualificado para as pessoas, mas é claro que a gente teve que fazer uma adaptação. Então eu confesso para vocês que eu prefiro muito mais presencial, porque presencial a gente está olhando os olhinhos das pessoas, a gente está interagindo, a gente sente o grupo, então é infinitamente melhor. Mas de qualquer forma eu estou aqui hoje, né, quero compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento sobre desenvolvimento humano, que é um tema muito pertinente nos dias de hoje, no momento que a gente vive, né, o quanto que é importante a gente se conhecer, o quanto que é importante a gente se olhar, até para que a gente possa desenvolver algumas capacidades, desenvolver inteligência emocional, que é uma coisa super importante nos dias de hoje. Antes da gente entrar no nosso tema, eu queria falar um pouquinho da consultoria da Essentia, para vocês entenderem o que a gente faz e quem nós somos. Então, nós somos uma consultoria que trabalha com projetos de melhoria de gestão de pessoas. Então, a gente trabalha para aquelas empresas que estão buscando a maior profissionalização dos times, por meio de práticas e políticas que visem atração, retenção e desenvolvimento das pessoas. A gente sabe que uma vez que eu tenho práticas mais condizentes de como fazer a gestão das pessoas, por consequência, eu aumento a performance, eu aumento o engajamento das pessoas com a empresa. Eu trabalho a marca empregadora, né? Porque aquela empresa, a gente sabe que hoje as empresas, elas têm caixas de vidro, né? O que a gente chama. Então, com as mídias sociais, é muito comum a gente ouvir falar de uma empresa. Então, aquilo que ela pratica internamente a gente sabe, porque outras pessoas colocam nas mídias. Então, a importância da gente cuidar dessa marca empregadora. Assim como a gente tem que cuidar da nossa marca, né, enquanto pessoa, aquilo que a gente faz, a credibilidade, a confiabilidade que a gente gera com as pessoas, assim também as organizações também, elas têm um nome a zelar e elas precisam cuidar disso. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de gestão de pessoas, a gente não está cuidando só das pessoas, mas a gente está cuidando da instituição como um todo. E aí a gente consegue, por meio desse projeto de melhoria, a gente consegue aumentar a performance, mas também a gente consegue aumentar a produtividade, o que é muito importante, porque também traz mais lucratividade, mais sustentabilidade para o negócio, mais perenidade para a organização. Eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar um pouquinho do nosso portfólio, de uma forma bem enxuta, mas algumas dos projetos que a gente tem no momento, que a gente desenvolve com os nossos clientes. Então, a gente faz revisão de estrutura organizacional, o tal, né, design organizacional, onde a gente olha para as estruturas, entende se aquela estrutura de fato ela está adequada, se o modelo de gestão ele está sendo eficiente, para poder não só trazer essa performance que a gente está buscando, mas também pensando aí em plano para o futuro, né? Será que para o meu crescimento, será que para aquilo que eu estou buscando, essa estrutura ela é adequada ou não? Então, a gente faz um trabalho de para, né? Onde a gente também olha, a gente tem dentro desse escopo um braço em cargos e salários, onde a gente pesa cargos, onde a gente faz essa descrição de cargos de todas as funções. E também olha essa equação aí de salários, se a gente está de fato saudável, equilibrado ou não, né? Então, a gente faz um pente fino aí com relação à questão da estrutura. Aí, a gente tem também trilhas, né? Então, a gente desenvolve trilhas de carreira. A gente sabe que muitas pessoas valorizam isso, né? Entrar numa empresa e ter um plano de carreira. Então, a gente tem um trabalho, tem feito uns trabalhos bem ricos com relação à construção de uma trilha de carreira por pipeline de liderança, onde a gente consegue trabalhar desde a base até o nível mais alto da organização para entender o que eu preciso ter de competência para poder chegar onde eu quero, né?
E a trilha de aprendizagem, que é ok, uma vez que eu sei o que eu preciso para chegar lá, como eu me desenvolvo para chegar lá. Além disso, a gente também tem aí feito trabalhos com recrutamento e seleção de uma forma ágil e assertiva, trabalhando com funil, trabalhando com indicadores, né? O quanto que é importante eu trabalhar com indicadores para eu entender aonde eu estou indo, mas valorizando o que eu fiz, o que eu estou conquistando, né? Então eu falo que olhar para indicador é olhar no retrovisor. Então eu olho no retrovisor e eu vejo, né, o que eu já percorri e o que eu preciso percorrer para chegar lá onde eu preciso. Além disso, a gente trabalha com o fortalecimento da marca empregadora. Então, quando eu falei lá no começo, só o fato de a gente trabalhar com isso, a gente já está fortalecendo a marca, mas a gente, além disso, a gente constrói uma jornada de experiência, onde esse colaborador, quando ele entra na organização, ele tem todo um passo para que ele vá construindo uma imagem positiva dessa organização. E para que ele vai tendo uma experiência que de fato seja enriquecedora e que ele se sinta feliz de estar trabalhando nessa empresa, que ele tenha orgulho de pertencer a essa empresa. Além disso, a gente trabalha também com programas de gestão ingente, com avaliação de desempenho, mapeamento de competências, enfim. E por último, aí que eu trouxe para compartilhar com vocês, é o desenvolvimento da liderança. Porque eu costumo dizer assim, de nada adianta se a gente trabalhar políticas, práticas em gestão de pessoas, se a gente não trabalhar com a liderança. Porque no final das contas é a liderança que vai fazer tudo isso fluir e funcionar de uma forma harmônica e uma forma eficiente. Então, a liderança, ela tem que estar capacitada para poder fazer isso rodar, essa engrenagem rodar, mas ela também é aquela pessoa que vai fazer com que haja de fato uma aderência com esse projeto, né? Assim como ela também tem que pensar no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, para estar cada vez mais se tornando um gestor do qual as pessoas queiram trabalhar, né? A gente fala que quando uma pessoa sai de uma organização, ela não sai necessariamente da empresa, ela sai do líder, né? Então, o líder, ele tem um papel fundamental no engajamento das pessoas. E além da formação de líderes, a gente também trabalha com formação de equipes, sejam equipes para melhorar a performance, para processo, para melhorar engajamento, clima, enfim, a gente faz um diagnóstico da organização e oferece um trabalho customizado para cada empresa que a gente atende. Mas agora, gente, parando um pouquinho de falar da Essentia, eu quero falar um pouquinho desse tema, né? Então, assim, primeiro falando um pouquinho do tema desenvolvimento humano, qual que é a importância do autoconhecimento nos dias de hoje? Pensando até no que a gente está vivendo agora, né, com essa pandemia, qual que é a importância da gente poder desfrutar de uma vida com mais qualidade e liberdade, né? A gente precisa, através de um programa de desenvolvimento humano, a gente precisa trabalhar, além do fato de a gente conseguir descortinar, né, quais são as nossas potencialidades, que muitas vezes, quando a gente começa o trabalho de desenvolvimento humano, as pessoas não têm nem clareza, né, do que elas são boas, quais são os pontos fortes que elas têm, né? Então, muitas vezes, quando ela começa um trabalho, muitos sabem, muitos têm consciência, mas muitos não têm, né? E até os que têm consciência, num trabalho de desenvolvimento humano, vem à tona outras potencialidades que até então estavam adormecidas. Então, o primeiro grande ponto de um trabalho de desenvolvimento humano é isso, né? Ficar à mostra quais são as competências dessa pessoa, ajudar essa pessoa a entender a importância de estar aberta ao aprender, né? Aberta a fazer rupturas com modelos que já não estão trazendo o resultado que ela gostaria. Então, essa capacidade de estar aberta a aprender é fundamental no processo de desenvolvimento humano. E também pensando aí em desenvolvimento de novas competências, de novas capacidades. Porque somente assim, né, somente se reinventando, somente estando em construção, que eu costumo dizer, é que a gente vai ganhando aí força para que a gente possa ir lidando com as nossas dificuldades e nos mantendo aí focados em nossos objetivos. Então, por exemplo, o que a gente está vivendo agora, né, que é algo totalmente impensável, né? Então, o quanto que ter esse olhar para o desenvolvimento humano ele é importante até para que a gente possa se reinventar, né? Será que o que me trouxe aqui vai me garantir? Não. Então, muitas vezes eu tenho que olhar para mim,
eu tenho que respeitar a minha situação atual, mas eu tenho que também encontrar novas formas de como eu lido com isso de uma forma muito saudável. Então, a gente trabalha sempre esse aspecto do saudável, para que a gente possa ter aí uma qualidade de vida, de fato, satisfatória. Aí, eu costumo dizer o seguinte, eu adoro essa frase do Jung, que ele fala o seguinte, né? Todos nós nascemos originais e morremos cópias. Então, muitas vezes, a gente é muito mais aquilo do que aquilo que a gente pensa ser. E aí, eu vou mostrar para vocês de que forma que isso acontece. Então, primeira coisa para a gente começar e falar do desenvolvimento humano, eu trouxe aqui para vocês as fases do desenvolvimento por um olhar natural, né, da vida. Então, a gente tem a fase da infância. Na fase da infância, é a fase onde a gente fala que os órgãos dos sentidos são a janela para o mundo, né? Então, imagina que a gente é essa plantinha, né? Então, a gente nasceu e aí a gente vai ser exposto a um contexto social. E dentro desse contexto social, os órgãos dos sentidos, eles são janelas para o mundo, né? Porque a gente vai experimentar o mundo por meio desses órgãos. Depois vem a fase da adolescência, que é uma formação do nosso eu interior. Então, aqui já é muito mais voltado de que forma que eu olho para mim, né? E a gente fala que o mundo é belo, mas também é uma forma que eu exploro o mundo ao meu redor. Então, incentivar a fantasia, incentivar a exploração, a beleza, a arte, a veneração, eu me identificar com pessoas, me identificar com grupos, e também ter a figura de uma autoridade que me dê limites, mas que me dê limites com carinho, né? Então, essa é a fase que a gente fala, que é a fase que eu tô desabrochando pro mundo. E aí, depois, por último, eu trouxe de uma forma mais simplista até aqui, que ok, agora eu sou um adulto e com essa maturidade vem a capacidade plena de eu assumir a responsabilidade por mim mesma. E aí, aqui já não é mais o mundo é bom e nem o mundo é belo ou verdadeiro, mas como eu vivencio esse mundo. Eu estou satisfeito com a qualidade do mundo que eu vivo? Eu imagino que a maioria de vocês que vão estar aqui me assistindo vão estar nessa fase da vida adulta, né? Será que eu estou realmente satisfeito com aquilo que eu estou conseguindo? Será que os meus resultados eles estão de acordo com os meus objetivos? Ou será que eu preciso me reinventar? Eu preciso deixar embora alguns modelos que não estão cabendo mais ou que não estão me trazendo o resultado que eu gostaria? E eu preciso vir novos modelos de pensamento, o que a gente fala muito hoje em dia de mindset, né? Será que meu mindset, tô com o mindset aberto? Será que eu tô com um modelo mental muito ultrapassado, né? Então, muitas vezes eu preciso olhar para mim para ver o que eu preciso deixar embora para deixar vir. Aí, gente, quando a gente fala da fase da infância, o que eu costumo dizer é assim, né? Cada fase ela é marcada por um processo de aprendizagem. No processo da primeira infância, a gente fala que o aprender é o aprender imitando. Então, os ingredientes favoráveis nessa fase são ingredientes de alegria, de amor, de prazer, de fé, né? De brincar, de confiança, né? Então, a gente fala assim que na fase da infância é a fase onde genuinamente a gente confia no outro, né? Então, por exemplo, se eu tenho o meu pai, a minha mãe, e ele pede pro filho, né? Lá na piscina, se joga aqui, né? Pula aqui, ou sobe numa árvore, pula. A criança vai pular sem pensar duas vezes, né? A gente pode falar que é uma ingenuidade, mas a gente também pode olhar com outro viés, que é o viés da confiança. Eu confio e eu me entrego totalmente ao outro, né? Nessa fase infantil. E por que se a gente nasce com essa capacidade de confiar, por que ao longo da vida a gente perde essa capacidade, né? Que é algo tão importante para que a gente possa manter relações saudáveis na vida adulta. Então a gente vai estar falando um pouquinho mais da questão da confiança, mas aqui nessa fase da infância é uma fase muito importante para que eu possa criar um ambiente favorável, para que eu possa criar um ambiente acolhedor, para que essa criança perceba que o mundo é bom, né? Ou seja, para que ela
assim como aquela plantinha que a gente viu na imagem anterior, para que ela cresça, para que ela realmente esteja disposta a se expor para o mundo, porque esse mundo ao entorno é bom. E aí, quais são as necessidades atendidas desse período? A criança, ela precisa, além desse acolhimento, desse carinho, desse amor, ela precisa ter liberdade física. Ela precisa ter liberdade para cair e levantar, para que ela possa adquirir persistência, até para que nos momentos da vida adulta, em momentos de dificuldade, ela possa ter resiliência, né, para que ela possa lidar com as situações de uma forma perseverante. Então imagine nós agora, né, estamos vivendo aí um momento totalmente disruptivo, um momento totalmente sem precedentes, e de que forma que eu vou lidar com as situações da melhor forma possível se eu tenho isso estabelecido na infância, né? Se eu aprendo a me frustrar, se eu aprendo a persistir, se eu aprendo por mim mesmo que eu posso cair, e mesmo que eu esteja no chão, eu levanto de novo e tento de novo, né? Então isso é super importante, gente, pode parecer muito longe, né? O que a infância tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo. A gente fala que até os 21 anos de idade é a fase de preparação para a vida. É como se a gente estivesse se preparando para viver. E a partir dos 21 a gente está vivendo, né? Então a gente já está na ação. Então, o quanto que é importante olhar para essas fases anteriores para ver que lacunas ficaram nessas fases e que de repente hoje estão impactando a minha vida adulta, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, olhando para essa fase, a gente fala que se essa criança, ela não teve essa ternura ela vai se converter, ou melhor, essa falta de ternura vai se converter em dureza. Ou seja, eu me torno um adulto duro. E aí, eu vou ter muita dificuldade de me acolher, eu vou ter muita dificuldade de encarar o erro como uma parte do processo de aprendizagem. Por quê? Porque a minha régua com relação a mim é muito alta. Eu exijo demais de mim, né? E eu não me permito estar vulnerável, eu não me permito demonstrar fraqueza, eu não me permito sofrer, né? Então eu preciso ser forte o tempo todo. E isso não é real, gente. Isso não é saudável. Por quê? Porque nós temos sentimentos, nós temos emoções. Então quando a gente nega isso, a gente está negando a si próprio. E aí a gente vai se tornando uma pessoa cada vez mais enrijecida, uma pessoa cada vez mais presa, atrás de máscaras, né, de que tá tudo bem, quando na verdade não está. E aí a gente vai comprometendo, inclusive, a nossa espontaneidade, né? Então, não sei se à medida que eu tô falando isso pra vocês, se vocês pensam, né, em alguma pessoa que seja assim, mas eu aqui falando pra vocês, eu penso em várias pessoas, né, que são assim. Então, por isso que quando eu falei, né, lá na frente, um pouquinho antes até, de que nascemos originais e morremos cópias, a gente vai se moldando nesse meio que a gente vive. E a criança, como ela aprende imitando, ela aprende por aquilo que ela vê e não por aquilo que é falado para ela. Então, de repente, o discurso pode ser mas ela vai copiar aquilo que ela está enxergando, né? Então, a importância da gente estar cuidando dessa primeira infância. E aí, gente, um outro ponto também que eu gostaria de falar sobre essa questão da infância é que é o seguinte: imagina que você olhe para isso e fale assim, mas Amanda, eu tive uma infância saudável, eu tive amor, eu tive alegria, eu tive, né, tudo isso que você está falando. Que ótimo que você teve, né? Que a gente costuma dizer que isso, a gente parte aí de um pressuposto de que isso é uma vida saudável, né? Uma relação saudável, né? Então a gente não está pensando nas relações não saudáveis aí, mas a gente está pensando numa pessoa normal. Até uma pessoa normal, saudável, ela tem momentos em que ela vai estar mais terna, que ela vai estar mais alegre, mais amorosa. Então imagina aquela mãe, né, que pega o seu bebezinho que tá chorando lá no berço, e ela pega esse bebezinho e ela amamenta ele, e ela troca e ela dá carinho, né? Só que essa mãe, ela não é a mesma mãe 24 horas do dia, né? Então essa mãe vai ter momentos do dia que ela vai estar mais calorosa, que ela vai estar mais carinhosa, mas vai ter momentos que ela vai estar cansada, que ela pode estar irritada, que ela pode estar com as dificuldades.
dela, né, com algum problema, preocupada. Então, esse amor, né, ele não, assim, é quase que impossível essa mãe estar 100% saudável, senão cai naquilo de novo, né, de que nós somos vulneráveis, né, temos momentos alegres, temos momentos tristes, né, nós circulamos em torno de sentimentos, né, e ter sentimentos de tristeza, de alegria, de frustração, faz parte do processo natural do ser humano, né? Então, essa mãe não vai ser a mesma mãe 24 horas do dia. Então, só por aqui, né, para essas pessoas, mesmo que falem, poxa, mas eu tive isso na minha infância, quando a gente começa a fazer um trabalho de desenvolvimento humano, que a gente volta aqui, normalmente a gente tem pontos que a gente pode trabalhar para desenvolver, né? Principalmente com relação a essa questão dessa régua interna que muitas pessoas colocam, de que sempre tem que estar bem, né? A gente é criado numa cultura, né, de que tá tudo bem, sempre tá tudo bem, né? Então, quando uma criança fala assim, ai mamãe, eu tô sentindo tristeza, né? Muitas vezes o papai e a mamãe falam assim, mas bobagem, filhinha, não é nada não, né? E não, faz parte, né? Sentir tristeza, que bom, sentir tristeza também é bom, né? Então, por que será que a gente nega esses sentimentos quando eles não são tão bons, são tão favoráveis? É importante reconhecer que eles fazem parte, né? Quando a gente tem uma pessoa que ela é muito bem desenvolvida nessa fase da infância, a gente percebe que isso tem um impacto na liderança. E não falo na liderança só nas pessoas que têm papel de líder, tá? Eu tô falando também nas pessoas que têm liderança até com relação a si próprias. Essas pessoas, elas acabam lidando e estabelecendo vínculos mais saudáveis com as outras pessoas. Então, elas acabam se tornando mais sensíveis às necessidades dos outros, elas aprendem a confiar, né? Aquilo que a gente falou lá da confiança no começo, né? Se eu nasço e já é inerente ao ser humano confiar no outro, por que muitas vezes eu perco a confiança no outro, né? E aí a gente fala no papel da liderança, de um gestor mesmo, se eu não sei confiar nas outras pessoas, como que eu vou delegar? Como que eu vou depender do meu time, né? Porque liderança nada mais é do que isso, né? Eu tenho que aprender a confiar que aquele time vai fazer o melhor trabalho possível e eu posso delegar que eles vão fazer. E aí a gente acaba indo para organizações e a gente acaba vendo líderes muito centralizadores. E por quê? Porque tem medo de confiar, acha que ninguém vai dar conta, acha que sempre tem alguém querendo passar a perna. Então, gente, é extremamente importante trabalhar a confiança, né? E confiar não só nos outros, mas confiar na gente mesmo, quanto eu confio em mim. E aí essa importância também do acolhimento, da ternura, porque errar faz parte do processo, né? Eu não preciso saber tudo, eu não preciso estar bem 24 horas do dia, todos os dias. Eu posso estar em momentos de vulnerabilidade. Como, por exemplo, agora, nunca se fez tão necessário aceitar essa vulnerabilidade como hoje, né? Onde nós não temos certeza de nada, nós não temos respostas para todas as dúvidas do nosso time. E mesmo assim, a gente não pode perder essa capacidade de acreditar, né? Essa capacidade de falar, olha, tudo bem, eu tô aqui para te acolher, né? Então, eu diria que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, é fundamental que a liderança até acolha esse time, né? Porque é um time que tá sem segurança, que é uma necessidade básica do ser humano. A gente precisa se sentir minimamente seguro. E é a única coisa que o que a gente menos tem no momento de segurança. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um mês, né? E não só com relação aos nossos empregos, mas com relação à vida mesmo, né? Então, o quanto que é importante olhar para essa fase, tá? Então, isso que eu queria deixar para vocês dessa fase da infância. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho da fase da adolescência. A fase da adolescência, gente, é uma fase, enquanto que na primeira a gente estava aprendendo por imitação, aqui a gente já começa a aprender pelo respeito à figura de uma autoridade amada, né? A figura de uma pessoa que pode ser o pai, pode ser a mãe,
mas que seja alguém que tenha coerência entre o falar e fazer. Ou seja, a importância da gente ter alguém que a gente olhe, que a gente se espelhe, que a gente admire. E aqui, quais são os fatores, os ingredientes favoráveis desse período da vida, para a formação dessa vida? Aqui a gente tem que preparar para um ambiente externo, né? Então, pensando que, assim, na primeira infância, a gente está vivendo aquele mundinho muito protegido, né? Da vida familiar. Então, a criança tem contato com quem? Com o pai, com a mãe, com o cuidador, com os tios, né? Então, assim, é uma exposição muito restrita. À medida que até um pouco antes de entrar na adolescência, à medida que eu vou pra escolinha, né? Alguns vão até mais cedo, mas à medida que eu vou pra escola, pensando num formato normal, lá com 7 anos de idade, o que vai acontecer? Eu vou ser exposto a um outro ambiente. E à medida que eu vou crescendo, pensando principalmente na questão da adolescência, eu vou sendo cada vez mais exposto a ambientes externos. Então, o quanto que é importante preparar esse jovem, né, esse adolescente, o que ele vai encontrar, o que ele pode encontrar. E aí, gente, é fundamental que ele tenha uma maior independência, mas que também ele tenha clareza dos limites e das normas, o que pode, o que não pode. Então, a gente costuma dizer que nessa fase, quais são as necessidades atendidas? As necessidades por um lado, ganho de autonomia para aprender a andar com as dificuldades. Então, assim, não eu tô com dificuldade com um amiguinho, eu tô com dificuldade para aprender e tipo assim, deixa que o papai resolve para você. Não, é ajudar o seu filho, né, ajudar essa pessoa, essa criança, a que ela possa lidar da melhor forma possível com isso, né? Então, você tem que dar uma certa autonomia, mas também não pode deixar totalmente solto, né? Porque senão ela acaba sendo jogada para o mundo e sendo exposta a uma realidade que ela não está psicologicamente preparada para encarar. Então eu diria assim, é uma fase do equilíbrio, né? Digamos assim. Então, uma educação muito rígida, que às vezes a gente pega clientes que tiveram uma educação muito rígida e o quanto isso inibe a criatividade, a tentativa do erro e acerto, a exploração, que é algo extremamente rico para o desenvolvimento da total potencialidade do ser humano, né? Então, o ser humano ele tem isso nato e muitas vezes, por uma educação muito rígida, ele vai ficando mais inibido, né? Ele vai se tornando mais introspectivo porque, será que meu papai vai deixar? Será que minha mãe vai deixar? Então, a importância de eu dar limites, né? A questão dos limites, ela é fundamental, mas também cuidar para que não seja rígido demais, né? Tem pessoas que falam assim, meus pais, só de olhar eu já sabia, né? O quanto que isso é saudável, né? Então, eu diria assim, é uma fase muito importante do diálogo, né? Aqui, o diálogo, ele até para que você possa, construindo uma imagem de uma figura amada, de autoridade, mas uma figura amada, o quanto é importante o diálogo, até para também demonstrar sua vulnerabilidade. Você não precisa ser o super-herói, né? Então, mostrar as fraquezas para aquela pessoa que você está cuidando e que você está desenvolvendo, ela também é importante. E aí, gente, alguém pode me falar assim, Amanda, mas se a educação rígida não é bom, e aquela educação solta, né? Não é melhor? Também não. Porque se eu tenho uma educação muito solta, o que vai acontecer? Eu acabo não desenvolvendo a minha capacidade de seguir normas, de persistir quando eu encontro dificuldades. Então, não sei se vocês pensam em alguém, se vocês conhecem alguém, mas tem pessoas que começam uma tarefa, primeiro obstáculo, para. Aí começa a fazer um curso, primeira dificuldade, ou porque achou sem graça, para. Ou seja, são pessoas que começam várias coisas, mas não conseguem chegar no final de nada. Por quê? Porque acabam se tornando pessoas muito imediatistas, né? Que é tudo pra agora. Mas espera aí, falar inglês demora 5 anos? Não, então eu não quero. Eu queria já entrar na aula hoje e já sair falando. E não é assim, gente. Eu dei o exemplo, né? Extremo do idioma, mas assim, tantas outras coisas que para que eu possa conseguir chegar onde eu quero, é um processo, né? É um processo que ele muitas vezes
ele é de médio prazo, né? Ele pode até ser de longo prazo. Então, a capacidade que eu tenho de seguir normas, de valorizar essas normas e, mais do que isso, de ter resiliência, né? De ter envergadura para poder lidar com as dificuldades que aparecem, né? Então, é que nem um bambu, né? O bambu, ele enverga, mas ele não quebra, né? Então, essa é a minha capacidade de ser um bambu, né? De poder lidar com essas dificuldades e mesmo assim me manter firme, focado naquilo que eu quero, né? E isso também é uma característica essencial na liderança, a gente vai falar disso. Muitos líderes que eu conheço acabam não conseguindo crescer mais, né? Galgar novos postos e postos de alto escalão nas organizações, muitas vezes por ter uma dificuldade nessa questão, né? De encarar a norma, as regras, ser guardião disso, né? Porque a gente fala, uma pessoa num papel desse, ela não só tem que seguir as normas, mas ela tem que inspirar as outras pessoas para que elas sigam as normas também. Aí, com relação a desenvolvimento pessoal, é saber lidar com as regras, negociar quando precisa, lidar positivamente com os obstáculos e se manter firme nas metas e objetivos. Na liderança, gente, de que forma que isso aparece? Aparece por meio do estabelecimento de vínculos saudáveis com os superiores. Então, eu aprendo a negociar normas, regras, eu aprendo a aceitar os erros de uma forma sem realçá-los, e eu vejo tudo como uma possibilidade de acontecer, inclusive os erros fazem parte de um processo. Já na vida adulta, a gente aprende de que forma? Experimentando. Aqui, qual que é a tônica dessa fase da vida, né? Quando eu estou entrando na vida adulta, a primeira tônica, né, que eu chamei aqui de ingrediente favorável, é a questão da liberdade interna e externa, que eu preciso respeitar a minha individualidade, eu preciso ter a minha individualidade respeitada pelo outro e ser autorresponsável pelas minhas escolhas e pelas minhas atividades, né? Então, assim, inclusive eu ganhar independência financeira de me autossustentar, né? E a gente vê muitas vezes que o adulto, ele acaba se tornando adulto, mas ele não consegue quebrar essa relação de dependência dos pais, né? E o quanto que isso é importante, gente. É importante que eu tenha essa liberdade, mas que eu tenha essa autorresponsabilização para que eu possa, de fato, amadurecer o meu ser, né? E aí, quais são as necessidades atendidas dessa fase? Primeiro é o amadurecimento do eu social, né? Então, se até aqui nós tínhamos relações simétricas, né? Relações, como eu disse, de dependência, ou melhor, relações assimétricas de dependência, a partir de agora, mais do que nunca, as relações se tornam simétricas, ou seja, de igual para igual, de adulto para adulto. E aí a importância que eu tenho, inclusive, de restabelecer uma relação de adulto para adulto com os meus pais. Então, eu já não sou mais aquele filhinho que depende, mas eu sou um adulto para o outro adulto, né? Respeitando toda a questão da cultura social que existe, dos valores da família. Eu não estou querendo me referir a isso, mas de fato ser visto de igual, né? Eu sou já uma pessoa que tem o meu espaço, que tem minha individualidade, e isso precisa ser respeitado, né? Também é super importante esse espaço para a vivência do erro, para correr riscos. E quando um líder ele permite que alguém da sua equipe viva, né, essa possibilidade do erro e do risco calculado, essa pessoa ela consegue aumentar a segurança dela, a autoconfiança. Agora, o contrário, aquele líder que trava, aquele líder que não deixa a pessoa pensar por si própria, que tudo fica querendo podar, né, ou proteger demais, essa pessoa ela não ganha a capacidade, ela não atinge o ápice da capacidade cognitiva dela, muitas vezes por sempre esperar que o outro fale para ela o que ela tem que fazer. Então aqui é super importante esse espaço para a vivência do erro. E outra coisa também importante é que assim, o quanto que é interessante nessa fase, gente, principalmente quando eu entro na fase da vida adulta, que eu posso experienciar culturas novas, conhecer lugares diferentes. Então às vezes eu vejo jovens entrando no mercado de trabalho e já querendo ser especialistas muito cedo, né? E isso não é saudável. Eu acho que é muito importante que a gente experimente,
né? Que a gente possa vivenciar. E às vezes até para a escolha mesmo profissional, o quanto que é importante eu ouvir, experimentar, conhecer, para depois eu tomar a minha conclusão de carreira, do que eu vou seguir. Aqui também é importante o sentimento de pertencimento, o quanto que eu preciso me sentir pertencendo a um grupo e compartilhar, né? Porque aqui é uma fase, uma tônica também que tem muito a ver com a questão dos vínculos sociais que eu construo, né? E aqui também, à medida que eu vou ficando cada vez mais, que eu vou passando, né, as fases da vida, que eu vou me tornando cada vez mais adulto, é natural o processo de maturidade. E à medida que eu vou amadurecendo, eu preciso ter espaço para reflexão sobre a minha imagem, sobre a minha autoestima, sobre os meus valores. Até para que eu possa, em algum momento, deixar embora algumas coisas que não me cabem mais. Falando de desenvolvimento humano, é importante fazer uma revisão dos atos, buscando cada vez mais autenticidade, buscando respeitar a si próprio e aos outros, né? Então, não ficar muito preso naquilo que esperam de mim, porque senão eu também me fico enrijecido e acabo me tornando meio que um robozinho, vestindo máscaras daquilo que as pessoas esperam de mim, quando na verdade eu poderia ser mais autêntico e poder me desenvolver e mostrar meu potencial. Na liderança, quando eu tenho isso muito bem, essas fases anteriores muito bem desenvolvidas, eu me torno uma pessoa automotivada, eu me torno líder de mim mesmo, eu estabeleço vínculos saudáveis com os meus pares, eu discuto, né, meios de alcançar objetivos para a construção do nós, e aí eu acabo tendo mais facilidade com planos de ação e execução, né? Então eu faço uma análise da situação, eu construo junto e vou para o plano de ação, olho o planejamento de médio, curto e longo prazo e vou para a execução. E eu acabo fazendo isso de uma forma natural, né? Não é sofrido para mim. Pode parecer simples, né? Mas quantas pessoas acabam ficando girando em torno daquilo e se posicionam como vítimas e não conseguem encontrar caminhos, né? Então, o quanto que tendo isso desenvolvido, a gente aqui não, a gente consegue ter essa proatividade e esse protagonismo da ação. E aí, gente, é claro que eu trouxe para vocês as primeiras 3 fases, né? Que é da infância, adolescência e da maturidade, mas é lógico que a gente está em construção, né? Então, desde a infância até a velhice, né? Avançada, que é para quem a gente sabe que hoje, né, as pessoas com a qualidade de vida, com uma série de hábitos, né, que foram incorporados na vida humana, as pessoas muitas vezes chegam a muito mais do que 80 anos. Então, o quanto que a gente está se construindo ao longo do tempo. E cada fase da vida ela é marcada por necessidades. E essas necessidades, se supridas, a gente vai cada vez mais desenvolvendo o ápice da nossa capacidade. Então, principais características que a gente falou até aqui, né? Então, na primeira fase é a fase do acolhimento e da dependência. A segunda fase é dos limites da autonomia. A terceira fase é da individualidade do compartilhamento. E aqui a última, né, na vida adulta, é a fase da consciência, da reflexão. Será que eu tô conseguindo, né, ter êxito na minha vida? Então, eu costumo dizer que um processo de autodesenvolvimento, ele é preciso ter coragem. Pode parecer simples, né? Mas o que é coragem? Coragem, se a gente cortar a palavra, é cor e agem, né? Cor de coração e agem, agir com o coração. Então, eu preciso ter coragem para que eu possa descobrir quem eu sou. E aí, eu adoro essa frase do Píndaro, que ele fala, né? Descubra quem é e seja-o, né? Se aproprie de você mesmo. Pare de ficar vestindo máscaras e papéis que não são seus, querendo ser aceito no meio, e passe a ser você na sua autenticidade, na sua capacidade plena. E aí, gente, quem somos nós, né? Se nós vivemos diferentes papéis ao longo da vida, né? Então, muitas vezes, até antes de eu nascer, eu já tenho papéis, né? Eu sou o filho daquela família, eu sou o torcedor de futebol do time tal, porque o meu pai é torcedor roxo. Então, antes mesmo da gente nascer, a gente já tem papéis. E ao longo da vida, a gente vai adquirindo vários papéis. Então, aqui eu trouxe alguns, né? Papel de irmão, de filho, de pai, de chefe, de colaborador. E cada papel tem as suas nuances.
Então, os papéis, a gente pode usá-los como ponto de partida para a compreensão do ser humano. Quem é esse ser humano, né? Por quê? Porque o eu, ele é revelado pelo meio do desempenho desses papéis. Então, quando a gente começa a botar olho naquilo, quando a gente aguça a nossa percepção sobre os nossos papéis e como a gente desempenha esses papéis, a gente pode melhorar o desempenho deles. E isso, né, a gente fala assim da questão das respostas que a gente dá para o mundo, né? Muitas vezes é importante a gente refletir, né? Como que a gente está agindo? Se nós somos seres que pensamos, sentimos e agimos a partir daquele pensar e daquele sentir, será que a nossa ação está condizente com o ambiente? Ou será que a gente está usando modelos que a gente usava quando a gente era criança, né? Então pode parecer muito longe da gente, né? Mas não é, né? Por exemplo, nós tivemos uma cliente que ela tinha muita dificuldade de lidar com o gestor. Mas por quê? Ela via o gestor como um pai. Então ela tinha comportamentos de quando ela tinha com um pai. Então o quanto que é importante a gente começar a olhar para isso, porque às vezes os motivos das nossas ações, elas não estão totalmente conscientes. Então, através desse trabalho, a gente começa a entender os nossos motivos, o porquê a gente age como a gente age. Já estamos indo para a reta final. Então, o que é importante até aqui, gente? Eu estou satisfeito com o desempenho dos meus papéis? Então, o primeiro ponto de partida é me aproximar disso, né? Como me sinto pronto? Às vezes a gente acha que nunca está pronto e cria uma veracidade que sempre precisa estudar, porque nunca estou pronto. Será que isso é real? Eu me acolho, eu sou compreensivo comigo, com os meus próprios erros, né? Eu vejo os erros como um processo de aprendizado. Como eu lido com os obstáculos? Eu me mantenho persistente, firme em busca dos meus objetivos? Eu consigo me adaptar ao ambiente, ao meu entorno? Ou eu sempre estou agindo como vítima, né? Como que eu construo meus relacionamentos? Eu sou muito competitivo ou não? Eu sei competir, né, de uma forma saudável, mas eu sei compartilhar, ou não, eu sempre estou competindo ou rivalizando. Então, o quanto que é importante olhar para isso. E como que eu me desenvolvo, gente? Aqui eu coloquei para vocês aqui uma dica, né, que se vocês puderem fazer, eu acho que vai ser bem importante para você que está me assistindo e de repente está olhando para isso, está ressoando em você e está reverberando uma série de coisas, né? Como será que eu tô? Como eu desempenho meus papéis, né? Eu convido você, né, a um desafio aí. Pega uma folha de papel, faz um círculo nessa folha de papel, divide ela em até 5 áreas que representem os principais papéis que você desempenha no momento e divida a dimensão desses papéis de acordo com aquilo que representa para você, né? O quanto que essa dimensão tem uma importância na sua vida no momento atual. E faz uma análise, né? Como que você está desempenhando os seus papéis, né? Você tá tendo um desempenho saudável? Você está construindo papel de acordo com o que está realmente, o que é importante para você, com os valores que você tem hoje? Ou será que você está preso a modelos que já não cabem mais ou que não estão trazendo o resultado que você gostaria? Então, isso é super importante. E aí, gente, além de olhar para os papéis, é importante traçar um plano de ação, né, e executar. E a gente fala que assim, quando você fizer esse trabalho de olhar para os papéis, pense qual que é o papel que você tem mais dificuldade, né, e qual é o papel que você tem mais facilidade. E pense em um papel para você melhorar. A gente fala que quando a gente melhora um papel, muitas vezes a gente acaba melhorando todos os outros. Então, eu trouxe aqui 3 dicas super importantes, que seja seu melhor amigo, aprende a aceitar elogios, aprenda a confiar e depender dos outros, né? Segundo, valorize o lado saudável, reconheça que você tem pontos fortes, reconheça que você tem valores, tem competências que podem te auxiliar para que você possa dar apoio para si mesmo, para lutar para os seus objetivos, né? Para você não desistir. Então, é importante você olhar para esses lados saudáveis. E olhe e construa parcerias, relações. Pare de só rivalizar, né? Aceite que você tem necessidades, mas que os outros também têm. E comece a construir parcerias, que isso pode te ajudar no teu desenvolvimento.
Inclusive, eu vejo que tem muitas pessoas que não crescem na carreira porque tem dificuldade de construir parcerias. E sem eu construir isso, eu vou ter muita dificuldade de crescer. Mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, né? Sobre a mudança. Que é uma frase que eu gosto muito da Anais Nin, que ela fala assim: então chegou o dia em que o risco de permanecer fechada em botão era mais doloroso que desabrochar. Então a importância, né, gente, da gente olhar e falar assim, onde eu estou tá doendo mais do que mudar. Então mude, né? Que isso seja um convite aí para que você se permita mudar. Mudar também dói, né? Porque parte do pressuposto que você tem que ter coragem para olhar para você e ver o que você precisa mudar, mas é o primeiro passo, né? E se esse lugar que você tá eu costumo dizer assim, né? Que quando o lugar que a gente tá apertado demais, chegou a hora de mudar de lugar, né? Então olha pro teu momento atual, vê qual que é o tamanho da onde você tá e se realmente já não tá na hora de você fazer esse movimento e que seja o primeiro passo, tá bom? Então, por último aí, gente, seja a melhor versão de você mesma, né? Acredite no seu potencial, tudo que você tem tá aí dentro de você. Então, como Jung falava, né? Nascemos originais e morremos cópias. Não seja cópia de ninguém, seja você protagonista, resgate os seus potenciais. E aí, obrigada, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, né? Obrigada mais uma vez, Matheus, pelo convite, foi ótimo. Espero que a gente possa fazer uma atividade presencial com as pessoas, né? Porque é muito mais gostoso. Convido você aí que está me assistindo, que ficou até o final. Espero que você tenha gostado. Eu tô deixando aqui o meu contato, né? Então, se quiser entrar em contato comigo, conversar comigo, a gente atende em Jundiaí, né? Então, tá aqui o meu endereço, meu e-mail, meu telefone. Fique super à vontade para me contatar. Amanda, eu queria entender melhor isso. Eu tô super à disposição, tá? E eu convido você aí a acompanhar a palestra do Dia da Inovação, né? Então, fique atento aí às novidades do evento. Assista, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.